Olá, povo! Espero que estejam todos bem. Bem-vindos mais uma vez. A gente vai para a nossa aula da semana. Conteúdo aí exclusivo para vocês, alunos do São Camilo, do segundo ano do ensino médio. Muitas saudades de vocês. Eu imagino que vocês também estão com muita saudade da escola, não aguentam mais ficar dentro de casa, mas infelizmente estamos passando por esse momento difícil, um momento marcante na história da humanidade, e depois a gente vai, tenho certeza que vamos superar isso, e depois a gente vai contar muita história sobre como foi viver e passar por esse momento. Eu sei que é um desafio para vocês se motivarem para estudar em casa, sozinhos, mas, por favor, eu peço muita responsabilidade. Períodos de pandemia ou períodos de grande crise na história ou de grandes catástrofes ou guerras e tudo mais são momentos em que o ser humano ele cresce, ele amadurece, ele acelera um processo de amadurecimento que às vezes levaria uma década em muito pouco tempo. Eu acho que vocês, alunos da segunda série, do ensino médio, vocês estão com essa oportunidade de olhar para a realidade que os cerca e ter a certeza de que nós vamos superar isso e vocês vão amadurecer. Todos esses conteúdos trabalhados por todos os professores, eles são de extrema importância para vocês. O ano que vem, 2021, será um ano decisivo para a vida de muita gente. E esses conteúdos e habilidades serão cobrados. O fato de a gente estar na pandemia, o fato de a gente estar restrito aí com relação à ida para a escola, não muda a nossa realidade. Então, assim, eu sei que é difícil, eu sei que é totalmente desmotivador, mas eu tô aqui tentando tornar isso o menos pior possível. Espero que eu esteja conseguindo. Então, se você que está assistindo, muito obrigado mais uma vez. E seus amigos que ainda não estão acessando esse tipo de material, ajude eles. Indique, encaminhe, fale, olha, o professor postou coisa nova lá, vamos trocar uma ideia, vamos aprender junto e tal e tudo mais. Bom, a gente agora avança para o capítulo 4. O capítulo 4 ele é uma sequência do capítulo anterior. Nas aulas anteriores nós falávamos sobre a independência dos Estados Unidos. Hoje a gente vai falar do pós-independência, como que essa nova nação da América do Norte se constituiu e a partir disso quais são os desdobramentos disso. Lembrando que algumas coisas ficaram mal resolvidas no processo de independência. E aí o capítulo 4 vai tratar dessas questões envolvendo as colônias, as 13 colônias, as colônias do norte e as colônias do sul, as suas diferenças e tudo mais. Bom, aqueles objetivos gerais que todo capítulo tem, espero que você esteja acompanhando essa aula com o seu material em mãos. Não vou aqui ler para a gente ganhar tempo, mas aqueles objetivos gerais do capítulo, isso aqui é o que você precisa compreender, quais são as habilidades que você precisa dominar sobre esse tema. Os tópicos, os assuntos tratados nesse capítulo. Terminada a guerra e reconhecida a independência do país, os estadunidenses trataram de organizar um estado e formar um governo de unidade nacional, superando as divergências. Aquilo que eu falei, o desafio dos caras agora era viver juntos, ser uma única nação, os Estados Unidos de fato, mesmo sabendo das diferenças que separavam essas regiões, essas colônias. Durante a elaboração da Constituição de 1787, organizaram-se em partidos políticos, ambos liberais. Terminada então a independência, a organização política dos Estados Unidos se dividiu em dois partidos. Podemos dizer assim, essa tradição ela se mantém até hoje entre democrata e republicano. As nomenclaturas eram diferentes, mas eram raízes aí do que viria a ser os partidos políticos majoritários dos Estados Unidos de hoje. O federalista, eles defendiam o fortalecimento do poder central,
para que as particularidades regionais dos estados não sobrevalesse sobre o governo central, o governo federal, vamos dizer assim. Então, por isso da ideia de federalistas. E o republicano democrata eram aqueles que não, que defendiam as particularidades e defendiam a autonomia dos estados. Cada estado tem as suas regras, suas leis, seus costumes, e isso deve ser respeitado acima de qualquer coisa. O importante saber é que esses dois partidos, ambos o federalista quanto o republicano democrata, eles eram, como eu já disse, de caráter liberal, e eles iniciaram um processo de alternância de poder para manter controlada a tensão que envolvia esses dois grupos. Então, o que é a alternância de poder? Uma hora, um representante de um partido ganhava a eleição, assumia o governo e presidia o país. Outra hora, trocava-se o quadro para que os lados tivessem os seus momentos de representatividade. Isso, de certa maneira, manteve uma tensão muito grande que envolvia esses dois grupos, controlada por um certo tempo. A gente sabe que não vai ser para sempre, porque isso vai gerar uma guerra, e daqui a pouco eu falo dela. Bom, a expansão para o oeste. Vencido o processo de independência, agora a ideia era avançar no seu território. A gente sabe o tamanho do território dos Estados Unidos. É um continente, o país é continental. Ele vai do Atlântico ao Pacífico. Como que essa expansão se deu? Se deu a partir do século XIX. Ele sai dos territórios das 13 colônias, que era ali na costa do Atlântico, e vão em direção ao oeste. Eu vou mostrar o mapa aqui para ficar melhor. Mas antes disso, a história dos Estados Unidos do século XIX foi marcada pela expansão das fronteiras. A conquista dos territórios que iam do rio Mississippi à costa do Oceano Pacífico ocorreu em prejuízo de mexicanos e indígenas, expropriados de suas terras e posteriormente retratados de forma caricatural pelo cinema estadunidense dos indolentes. Então, olha só, tem até vários filmes que tratam disso. Tem um clássico, Dança com Lobos, que fala dessa expulsão dos indígenas, dos peles vermelhas do seu território. O fato é, os caras iam expandindo para o oeste, empurrando esses grupos. O caso do México é ainda mais latente, porque o México vai, inclusive, perder territórios. Depois vão ser indenizados, mas algumas regiões ali, o México vai perder terra para essa expansão estadunidense. O fato é que nessa expansão 2 projetos estavam em curso aqui. As colônias, as regiões que pertenciam às colônias do norte eram manufaturas e industrialização. Então eles queriam um projeto de modernização para o oeste. É interessante pensar isso, que se você olhar os estados do norte, os estados que acompanham a faixa mais extremo norte dos Estados Unidos, são cidades e estados mais modernos, são grandes cidades. Há um processo aí de industrialização de séculos, podemos dizer assim, porque eles começaram esse desenvolvimento com esse projeto mais cedo. Os estados do sul, como ainda eram plantation, ainda eram voltados ao setor agrícola, eles não vão querer implementar o projeto deles. O projeto da turma do sul não era indústria, era aumentar as lavouras, aumentar as monoculturas e os latifundiários, concentrar renda na mão desses caras e tudo mais. Isso dava um debate, porque a expansão era do país, a expansão não era de uma região, o projeto era de unidade. E como chegar no consenso? Esse consenso não vai rolar. Aqui é um mapa, para você ter ideia da expansão territorial. A gente está aqui, ó, vou botar uma marcaçãozinha aqui para você entender do que eu estou falando. Aqui, ó, oeste, estão vendo? Aqui estavam as 13 colônias. A expansão vai se dar para o oeste, saindo desse ponto do Oceano Atlântico, da costa do Oceano Atlântico, para o Pacífico. O interessante é que essa expansão, o norte vai sobressair. E o resultado disso, aqui é uma personagem, deixa eu tirar a marcação aqui, foi mal. Aqui é uma personagem, inclusive essa personagem já apareceu em questões de vestibular, que era um símbolo da expansão para o oeste. Os exploradores usavam esse imaginário como referência para
uma espécie de uma divindade, de um anjo, coisa do tipo, que guiavam esses homens em expansão à conquista do Oeste. Bom, Destino Manifesto. Ideologia baseada na crença de que os estadunidenses são levados pela divina providência a conduzir os ideais de liberdade, democracia e civilização para todos os povos. Atenção a isso aqui, por favor. Isso aqui, você quer entender como funciona a cabeça do norte-americano, você começa a entender sobre a historicidade deles. O que é isso? Na consciência, e essa construção foi histórica, de que os americanos, os norte-americanos, são os grandes detentores das liberdades, da democracia e da civilização e do desenvolvimento. O que se tem de mais moderno e civilizatório possível, quem dita esse ritmo, quem leva isso para outras regiões são eles. Então isso está muito presente, enraizado na história deles, e isso está presente até hoje. Os Estados Unidos têm essa postura um tanto quanto arrogante, de achar que eles são o povo civilizado, eles são a nação mais próspera, e portanto eles devem levar isso aos demais que não são tão desenvolvidos quanto eles. Isso aconteceu internamente na expansão para o Oeste, mas isso também aconteceu em cima de um outro princípio, da base da ideia da doutrina Monroe. A América para os americanos. O governo Trump hoje vive ressuscitando essa doutrina, que é a ideia de uma América fortalecida para ela mesma, se impondo perante os demais e fortalecendo as suas fronteiras, e a partir disso ela dita as regras, ela leva o restante do mundo, ela que puxa o restante do mundo, mas em cima das suas ideias, dos seus preceitos, uma postura extremamente arrogante, como o governo americano é, e não só o governo, mas boa parte dos cidadãos estadunidenses pensam assim de alguma maneira. Bom, a expansão vai se dar. A gente sabe que hoje os Estados Unidos são 50 estados, né? Ocuparam esse território todo, fruto de muita luta, de conquista, de inclusive dizimar vários povos aí, como nós já falamos. Mas isso não se deu pacificamente. Por volta de 1861 a 1865, estourou a guerra. A guerra de secessão. O que é isso? É uma guerra interna. Eram os próprios americanos brigando entre eles. O norte contra o sul. Não sei como é que está aparecendo no seu monitor aí as cores, mas aqui para mim, mais rosado, estavam as regiões do norte. Os povos que não aceitavam certas bandeiras do sul. Principal delas, a escravidão. O sul ainda queria manter a escravidão a todo custo e o norte não curtia essa parada. O sul vai tentar se impor. Isso vai gerar uma guerra que dura 4 anos. O resultado, o estopim da guerra é a eleição de Abraham Lincoln, que era nortista, era escravocrata, era defensor da modernização, era extremamente contrário às ideias dos sulistas. Os sulistas o odiavam por causa disso, por conta das suas ideias. E ao vencer as urnas, isso estoura um conflito por todo o território do país. O resultado disso é que o Sul perde essa guerra, várias pessoas morrem, e o final disso, Abraham Lincoln é eleito. E agora eu vou botar no finalzinho aqui, mostrar uma batalha e depois mostrar um trecho do filme do Lincoln para vocês entenderem o desdobramento disso. Batalha de Gettysburg, travada em 1863, mudou o curso da Guerra de Secessão nos Estados Unidos. O exército confederado que ousava invadir o território da União da Pensilvânia sofreu grande derrota, a primeira de uma longa série que culminaria na rendição sulista em 1865. Então, o resultado disso é o norte vencendo o sul, a guerra se deu, Lincoln, com as suas bandeiras,
vai tentar governar, só que tem uma notícia trágica. Lincoln, no final desse processo, ele é assassinado. Depois que a guerra se resolveu, que o Sul se rendeu, que estava tudo resolvido, ele assumiu o governo, começou a implementar as medidas, fim da escravidão, um monte de mudança significativa no país, e por conta de alguns radicais, de grupos armados, que eu já falei disso nas aulas anteriores, coisas que a gente está vendo nos dias de hoje, inclusive, invadiram e assassinaram um Lincoln. Isso é muito forte nos Estados Unidos. Essa semana mesmo a gente teve um noticiário no estado de Michigan que um grupo armado invadiu o Congresso, tipo a espécie da Assembleia Legislativa deles lá, armados até o dente, fortemente armados, encapuzados, para pressionar o governo a liberar o povo da quarentena. Então isso é muito marcante, a cultura da arma, do discurso de ódio dos norte-americanos. Então é isso, fique com um trecho aí do filme do Abraham Lincoln, um discurso muito bonito. Valeu! Concebida na liberdade e dedicada ao princípio de que todos os homens nascem iguais. Agora estamos envolvidos em uma grande guerra civil, colocando à prova se esta nação ou qualquer outra nação assim concebida e tão dedicada poderá perdurar. Inacabada daqueles que lutaram aqui e conseguiram tão nobremente progredir. Cabe a nós aqui dedicarmos-nos à grande tarefa que temos diante de nós. Que estes mortos veneráveis nos inspirem maior devoção àquela causa pela qual deram a última medida de devoção. Que nós aqui solenemente admitamos que esses homens não morreram em vão. E que esta nação, com a graça de Deus, venha dar uma nova luz à liberdade. E que o governo do povo, pelo povo e para o povo jamais desapareça da face da terra. Os nossos inimigos fizeram seu êxodo. Alguns voltaram para a Europa, outros para a América do Sul e o Oriente. Eles viram que a América será sempre uma nação de homens vivos. Uma nação de homens livres. Fazemos uma bela dupla.